Boa tarde, boa tarde. Hoje, 20 de setembro de 2022. Eu sou o Geraldo, estou na escola de Ipatinga. Vamos para a nossa nona aula de sistemas lógicos programáveis. Estou com a turma de Uberaba. Espero que esteja tudo bem com vocês. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Natan. Aqueles que, porventura, não puderem assistir a aula nesse momento, ela está sendo gravada e eu vou disponibilizar para vocês a gravação ainda hoje. O arquivo de apresentação dessa aula já está disponível no portal para vocês. Se alguém quiser se manifestar, fazer alguma dúvida, pergunta ou sugestão, tá? Pode usar o microfone, ativar o microfone ou escrever no chat que eu estou acompanhando. Vamos que vamos. Vocês têm essa semana para fazer a atividade 5, que são exercícios sobre sistema supervisório, estações, componentes do sistema supervisório, tá? Apresentação gráfica de componentes físicos no sistema, tá? E a referência é o livro de vocês, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui. A aula de hoje as duas últimas aulas de hoje e semana que vem, a gente vai falar sobre sistema supervisório, tá? Referências bibliográficas, a gente tem o livro, tá? Sistemas lógicos programáveis, que está disponível para vocês, né, aí no portal. A gente tem a referência aos dois sites dos, dos softwares indicados pelo livro, o Ellipse e o Windows E também tem um livro aí, Automação de Processo em Linguagem Ladder e Sistemas Supervisórios, do Luiz Alberto Oliveira, editora LTC, Livros Técnicos. E é um sistema supervisório. Sistemas supervisórios são sistemas digitais de monitoração e operação da planta que gerenciam variáveis do processo. Tá? Então, ele consegue supervisionar a planta e também intervir na planta. Essa é a vantagem do sistema supervisório. Tá? Aqui a gente tem uma imagem aí, através de telas, você acompanha o processo e, através de teclado, mouse ou outros dispositivos de entrada, você consegue também interferir no processo. Essas são atualizadas continuamente e podem ser guardadas em bancos de dados locais ou remotos para fim de registro de histórico, né? Então, todos os dados do processo, temperatura, vazão, pressão, os dados de produção, de estoque de matéria-prima, tudo é armazenado em bancos de dados. Então, é bem digitalizado. A gente tem uma estrutura, né? Um computador, uma rede interligando vários CLPs, e esses CLPs captam dados do campo do processo industrial e o software supervisório ele consegue ler e escrever dados dentro da memória do CLP diretamente. Então, isso facilita bastante o processo. O sistema de supervisão e controle tem a função de integração de sistemas lógicos e de automação, como os PLCs, aqui integrou todos eles, né? Através da troca de dados entre as estruturas físicas de comando em um ambiente de rede local, disponibilizando informações ao operador, que vai estar na frente da tela, em uma estação de trabalho que a gente chama de IHM. IHM é uma interface do homem com a máquina. Então, a tela do computador é a interface do ser humano com o processo que é a máquina. Para que o mesmo possa acompanhar, gerenciar ou manipular variáveis de processos automatizados. Então, daqui se trabalha o gerenciamento e a manipulação através de receitas, entre outros detalhes. Os sistemas supervisórios permitem a configuração de telas que facilitam a operação, sendo geralmente as seguintes funções, né? A gente tem o sistema de grupo, a visão geral, sistema de malhas, alarmes, tendências através de gráficos, entre outros, né? Tela de visão geral apresenta os set points, os desvios, podendo ser constituída de várias páginas.
Então, eu tenho uma visão geral do sistema, eu posso fazer uma tela principal sem carregar muitos dados e dividir em subtelas, e nessas subtelas eu tenho os dados do processo. Quando tiver um tanque, eu tenho o nível do tanque, o volume em percentual. Quando eu tiver variação de temperatura, eu tenho as temperaturas. Tela de grupo apresenta informações sobre os pontos em grupos de funções, com os mesmos detalhes dos visores dos instrumentos analógicos. Telas de malhas apresentam uma representação gráfica de uma malha em detalhe. Nela pode-se visualizar ou alterar as principais variáveis da malha. Malha de temperatura, posso colocar o valor de set point, alterar os parâmetros P&D, por exemplo. Telas de alarme mostram ao operador as principais falhas ou eventos no processo ou no sistema, né? Se eu tenho um sistema, por exemplo, de controle de temperatura, aí eu posso colocar um alarme de temperatura muito alta ou temperatura muito baixa. Aí, quando ele vai estar monitorando constantemente a temperatura, quando a temperatura atingir o valor muito alto, aí ela dá um alarme na tela. Ativa um alarme, é registrado, ele é documentado, tá com hora, minuto, tudo bem definido. Telas de tendência podem ser configuradas para registrar mudanças de valores de variáveis em um intervalo de tempo reduzido, tempo real, ou intervalo de tempo maior, como horas, dias ou semanas, que a gente gera um histórico. Então, todas essas telas são possíveis de fazer e a gente vai fazer algumas delas aí. Aqui alguns exemplos, né? Sistemas de supervisório podem ser concebidos em diversas configurações. A supervisão, o comando e o controle podem se restringir a uma pequena unidade de produção ou a grandes áreas de indústria. Aqui a gente tem uma sala de operação, ó, os operadores, cada um deles já tem algumas telas para ele, ainda tem uma tela geral para uma visão global. Ou eu posso estar de um determinado local, através de conexão com a internet, observando os dados da empresa, tá, lá do processo produtivo, em qualquer lugar do mundo, através da internet. Há nesse sistema três sistemas de redes, né? A primeira rede de informação gerencial da empresa, que é essa verdinha aqui, tá? Onde vai estar todos os elementos. Depois a rede principal do sistema de supervisão e controle, que vai ser essa amarela. Vai estar aqui, tá todos os elementos das estações de controle. E por último, a rede de controle de campo, que pode ser do tipo field bus ou outra rede qualquer de controle. Então, estão os elementos de controle aqui, ó. Aí a gente tem diversas redes interligadas, tá? Cada uma com as suas devidas atribuições e conexões. Aí dentro do supervisório, a gente tem a questão do sistema escada, né? O que é um sistema escada? Não é escada de subir degraus, não, tá? Um sistema escada inclui geralmente sinal de hardware, entrada e saída, controladores, tá? Então ele tem como entrar e sair com dados, tem os controladores que podem ser os CLPs, CNCs ou controladores específicos da instrumentação, redes, diversos tipos de redes, interface do usuário, que a gente chama de IHM, né? Uma tela de um computador, tela de um televisor, com mouse, teclado, equipamentos de comunicação e software. Todos juntos, o termo refere-se escada. Então, juntou tudo, é o sistema de controle escada. É todo o sistema central. O sistema central normalmente monitora os dados de vários sensores que estão nas proximidades imediatas ou em outro local, por vezes quilômetros de distância. Então, com as conexões de internet, então, se consegue fazer monitoramento bem longo, com supervisão. Funções de um sistema SCADA, comunicação com PLCs, entre outros, ou seja, o sistema de supervisão, a tela de supervisão, comunicando com o CLP e outros, esse outro seria o CNC, os controladores, gerenciamento dos alarmes, que a gente falou um pouquinho antes aí, histórico e banco de dados, né, o registro de informações de processo, até mesmo de produto, tá? Lógica de programação interna, a gente pode estar usando algumas atividades específicas, algumas funções específicas, ou scripts, que é programação por linhas de comando, tipo o texto estruturado do CLP, a programação
do Arduino, entre outras coisas. Interface gráfica, que é a IHM, interface do homem com a máquina, e pode gerar relatórios, tá? Imprimir o relatório em PDF, por período, entre outras coisas. Comunicações com outras estações escadas, então os computadores podem estar se comunicando. Comunicação com sistemas externos corporativos, né? Ele consegue comunicar com sistemas de gerenciamento de bancos de dados das empresas, que pode trabalhar com o famoso ERP, né? O controle de pessoal, controle de estoque, controle de materiais. Então, ele consegue interagir com esses sistemas aí. Então, os pacotes do Excel, né? Do Excel não, da Microsoft, Excel, entre outros, consegue interagir com o sistema SCADA através do sistema OPC. Os principais fabricantes, né? A gente tem o que a gente vai usar, que é o Ellipse, que é o fabricante Ellipse Software, o Indusoft Web Studio, que é o outro citado no material didático, que é um da Indusoft, o Cimatec InCC, que é da Siemens, o Factor Talk, que é da Rockwell, o Blue Punch, que é da Altus, tá? Foi construído pelos os mesmos criadores do Indusoft. E a gente, por opção da documentação vasta em português, de conseguir trabalhar sem ter que gerar licenças de uso, tá? O Indusoft ele consegue gerar licenças educacionais, mas tem um procedimento para fazer, e o nosso tempo é muito curto, não dá para fazer. O Ellipse a gente consegue baixar ele, eu já disponibilizei para vocês, instalar e usar na mesma hora, sem problema nenhum, na versão demo, que vai fazer totalmente aquilo que a gente consegue fazer, tá? Inclusive conectar com CLPs, mas não vamos, porque nós estamos trabalhando de forma virtual aqui. Então dá para fazer muita coisa. Então o Ellipse é o nosso escolhido, tá? Desde seu lançamento comercial em 2001, cerca de 500 mil licenças desse software já foram instaladas e o E3 vem sendo utilizado em sistemas diversos, como centro de operação de empresas elétricas, plantas industriais de diversas finalidades, sistemas de telemedição e controle de energia, automação e controle predial, mineração, entre outros. Então, dá para se aplicar em várias áreas. Ele tem o Ellipse Mobile também, tá? Ele funciona para celular, mas não é o nosso objeto de estudo. O E3 View é composto por 4 módulos. A gente tem o E3 Server, o E3 Studio, o E3 Viewer e o E3 Admin. O E3 Server é o servidor de aplicações onde os principais processos são executados, incluindo a comunicação em tempo real com os equipamentos de controle. É responsável por enviar dados e telas aos clientes conectados em qualquer parte da rede. Então, ele é um servidor, tá? Então, ele já tem um módulo servidor que ele gerencia a comunicação. O E3 Studio é a ferramenta única de configuração, é nela que a gente vai estar trabalhando, agindo como plataforma universal de desenvolvimento, que possui um ambiente moderno e amigável, incluindo um completo editor gráfico e de scripts. Permite que um projeto seja editado por várias pessoas ao mesmo tempo, ou que vários E3 Studios sejam conectados ao mesmo servidor remoto com múltiplas configurações. Então, trabalhos compartilhados que a gente fala. O E3 Viewer permite operar as aplicações residentes no servidor em qualquer computador com programa executável Viewer, pode ser o XP 2007, o Windows 2003, Vista, Windows 7, Windows 10, Windows 11, todos funcionam, tá? Ou com o navegador de internet. Em ambos os casos, não é necessário instalar a aplicação na máquina cliente, pois todos os componentes, as telas, bibliotecas, controles ActiveX serão baixados e registrados automaticamente. Ok? O E3 Admin é o módulo responsável pela interface do E3 com outros módulos do E3 com o usuário. Tá? Através dele, o usuário pode enviar comandos ao E3 Server, utilizando o ícone da área de notificação da barra de tarefas do Windows e controlar o domínio pela linha de comando. Então, o E3 Admin é o administrador de tudo. Desses 4 aí, o que a gente vai estar trabalhando, a gente trabalha diretamente no estúdio, aí o resto é feito automaticamente. Eu disponibilizei para vocês aí os arquivos de instalação do Ellipse, tá? Arquivos Ellipse, instalação manual, está aqui
Aqui, ó. Opa, nessa página não, nessa página aqui. Então, aqui, automação Uberaba. O PDF da aula está aqui, os arquivos elipses estão aqui. Vocês podem só baixar ele aí, que já vai funcionar. Quando vocês baixarem, ele vai estar compactado. Tá? Depois que descompactar, aí vocês vão ver uma pasta com as figuras lá dentro, que eu disponibilizei para fazer o trabalho, fazer a atividade, o arquivo de instalação e dois arquivos PDF aqui de tutorial. Embora quando a gente instala, ele já instala bem mais arquivos de tutorial. Esse E3 Beginner aqui, o início dele aqui, ele é a base dessa criação dessa atividade nossa, tá? Então dá para consultar ele para fazer também. Para instalar o, o programa, tá? O arquivo é 3FUI, siga as orientações. Você vai clicar duas vezes nele lá, as seguintes telas irão aparecer durante a instalação. Clique no próximo para continuar, né? Esse aqui é bem-vindo à instalação, próximo. Depois você vai ter que marcar o aceito nos termos do software aqui, que é a licença, termos de uso do software. Próximo. Deixa marcados aqui manuais, demo e o E3 Data Access, tá? Já vem marcado, mas vocês colocam a marcação neles. Próximo. Escolhe o local que vai estar a pasta de destino. Tá? Se quiser deixar a indicação dele, pode deixar. Só memoriza onde é que ela está. E manda instalar. Pode acontecer, tá? De quando você for instalar ele sai uma mensagem lá pedindo para reiniciar o computador e fazer novamente. É porque faltou algum elemento do Windows, aí ele vai tentar atualizar o Windows e depois você reinstala novamente. Aí terá que reiniciar e começar novamente a instalação. Aí ele faz. Aconteceu isso comigo também. Ok? E concluída a instalação, está instalado. Tá? Iniciando a aplicação, né? Quando o E3 é iniciado, o sistema abre uma caixa de diálogo com algumas opções de projeto. Tá? Ele nos permite iniciar o E3 Studio, criar um domínio novo ou abrir um domínio existente. Quando a gente for começar pela primeira vez, é criar um domínio novo, porque a gente não tem nenhum domínio salvo, tá? O domínio é a estrutura todinha do projeto, tá? Projeto e comunicação junto, isso é um domínio. Então, a gente escolhe um domínio novo. As opções disponíveis são, tá? Iniciar o E3, inicia o estúdio, mas não abre nenhum domínio, então ele não vai fazer nada. Criar um domínio novo, cria um domínio através do assistente de aplicação do E3, serão requisitados o nome e o caminho do domínio, a gente vai fazer isso. Abrir um domínio existente, abre um domínio existente dentre os últimos editados, tá? Clicando em outros arquivos, pode localizar o domínio em um diretório específico, ou seja, você procura ele dentro do computador de vocês. Criando a aplicação, para criar uma nova aplicação, um novo domínio, né? Utilize o assistente de aplicações para acessá-lo. Clique no novo, na barra de ferramentas, tá? Aí você vai estar dessa forma aqui, tá? Aí o que que acontece? A gente vai ter a opção de aplicação padrão, biblioteca de componentes e aplicação em branco, tá? Aí o E3 trabalha com os arquivos de projetos, biblioteca e configuração do domínio. Projetos contêm definições dos objetos, tags, telas, entre outros componentes de aplicação. Os arquivos .prj são criados através das opções de aplicação, padrão e aplicação em branco. A primeira opção, que é a aplicação padrão, cria um projeto pré-configurado com alguns objetos básicos e um assistente de criação de modelo, enquanto a segunda cria um projeto vazio a ser implementado pelo usuário. Eu sempre sugiro criar a aplicação padrão, tá? Fica mais fácil. Vem com um assistente de criação. Bibliotecas contêm as definições de objetos criados pelo usuário, o elipse X, para serem utilizados em projetos. A gente não vai usar, mas ele nos permite criar elementos para a biblioteca, desenhos, entre outros. As bibliotecas podem ser reutilizadas em diferentes projetos, mas mantêm vínculos com a aplicação. Ou seja, se a biblioteca for alterada, todos os objetos da biblioteca serão atualizados nos momentos automaticamente. Então, se eu editar a biblioteca e meu projeto já estiver feito usando essa biblioteca, ele vai fazer a edição de todos os objetos. Isso é bom.
Configurações do domínio, armazena 4 tipos de informações, opções de configuração do domínio, lista de arquivos, PRJ e lib, configurações dos servidores que irão rodar o domínio, configurações de segurança, usuários e permissões. Sem esse arquivo, um projeto não pode executar no E3. Na versão que a gente usa demo, a gente nem precisa fazer, que ele faz tudo automático para a gente. O Organizer, que é a estrutura dele todinho depois que ele abre, né, permite uma visão simples e organizada de toda a aplicação, ajudando na edição e configuração de todos os objetos envolvidos no sistema através da árvore hierárquica de opções. Possui 2 modos de visualização, domínio e Explorer. Aqui a gente tem o domínio do projeto, tá, que é a visão, e embaixo aqui a gente tem o Explorer, que é os arquivos aqui. Então, a gente trabalha muito olhando esse domínio aqui, vocês vão ver mais à frente, através do uso dele. O modo domínio mostra apenas as informações dos objetos abertos, pertencentes ao domínio, organizado em 4 grupos: configuração, biblioteca de objetos, visualização e objeto servidor. No modo Explorer, mostra os projetos e bibliotecas abertos no E3, pertencentes ou não ao domínio. Os objetos são mostrados no projeto ou biblioteca na qual pertence, ordenados alfabeticamente dentro de cada projeto ou biblioteca. Execução de um domínio, né? Para executar ou visualizar um projeto no E3, é preciso que o domínio seja colocado em execução. Para isso, existem os seguintes botões no estúdio. Tá? A gente tem 3 exclamações que roda a aplicação. A gente vai rodá-la para vocês verem. Tá? Salva todas as configurações do projeto e bibliotecas e executa o viewer. Então, ele salva e executa. Tá? O botão exclamação play, ele rodar, parar domínio, inicia ou roda a execução do domínio. E exclamação arquivo, né? Executar, parar o elipse E3 viewer, executa E3 views ou para a sua execução. A gente usa mais essas 3 exclamações aqui. Telas e quadros, né? Telas são janelas de monitoramento, a tela do monitor, assim dizendo, igual vocês estão olhando aí, a tela do celular, onde são inseridos objetos que farão a interface do operador com o sistema. Cada aplicação pode ter um número ilimitado de telas, como se fossem as páginas, né? Os quadros são objetos para organização e estruturas de interface, criando visualizações compostas para o usuário dentro da janela principal do viewer ou do seu navegador. O quadro, resumindo para vocês, é quando eu quero ver 2 telas ao mesmo tempo. Então, eu crio um quadro, divido o quadro, ponho uma tela de um lado e uma tela do outro. Eu quero colocar 4 telas ao mesmo tempo. Crio um quadro, divido ele ao meio, depois cada metade eu divido novamente ao meio e coloco uma tela em cada uma delas. Então, é assim que a gente faz e assim que vocês verão a gente fazer aqui. A tela é o objeto básico de interface com o usuário. Nela pode ser inseridos os seguintes objetos: primitivas de editor de gráfico, reta, círculo, retângulos, control actives fornecido pela elipse, E3 alarmes, E3 chart, E3 browser, né? O alarme, o gráfico e o histórico. Controle ActiveX fornecido por terceiros, né? Por exemplo, a Microsoft. Imagens não vetoriais e imagens vetoriais, tá? São arquivos de fotos, JPEG. Vetoriais são arquivos WMF e EMF. Controles padrão do Windows, né? Lista, editor de texto, lista de seleção, etc. E biblioteca gráficas do E3, o Xcontrol composto de quaisquer objetos acima, tá? Que é os elementos de tela. Aqui a gente tem exemplo de uma tela aqui, ó, tá? Uma tela neoquímica aqui, tá? Com tubulação. Então, esses desenhos que é possível de ser feito. Quadro é um objeto que organiza estruturas de interface, criando visualizações compostas para o usuário dentro da janela principal do viewer ou do navegador. No quadro pode-se criar divisores para visualizar diferentes telas ao mesmo tempo. Cada divisor também pode mostrar uma URL, ou seja, uma página da internet, uma planilha do Excel, um documento do Word ou um arquivo PDF dentro de um divisor, de um quadro. Isso é facinho de fazer. A disposição dos divisores dentro do quadro pode ser horizontal ou vertical. Dentro de cada divisor pode ser inseridos outros divisores. Eu posso estar dividindo.
cada par de novos divisores criados pelas opções dividir horizontalmente e dividir verticalmente há sempre um divisor principal e um secundário. Apenas o principal terá valores que definem explicitamente seu posicionamento, ficando o secundário com o valor restante. Quando a gente parte uma tela, tá? Aí eu vou definir o tamanho do divisor principal, o restante vai ser para o secundário, sempre assim. Para utilizar esse recurso, siga os procedimentos, ou seja, para fazer um quadro, né? Clique no botão direito do mouse no projeto em Viewer e Quadros e escolha a opção Inserir Quadro. Para criar o divisor, clique no botão direito do mouse sobre o quadro aberto e selecione a opção Divisão, seja ela horizontal ou vertical. Vou fazer isso para vocês. Aí aqui a gente tem, né, a gente arrasta a barra de divisão do mouse para a posição desejada e clica no botão esquerdo do mouse para fixá-lo. Eu posso estar arrastando aqui ou posso estar usando, definindo o tamanho dela através das propriedades, como a gente faz aqui. Ok? Essa é a visão geral do elipse. Aí eu vou estar mostrando para vocês aqui. A nossa, a nossa forma de ensinar aqui, nós vamos fazer um projeto e então, vamos estar explicando como a estrutura do projeto, as opções básicas que vocês vão fazer, assim como vocês vão fazer na parte presencial, tá? Aqui tem a estrutura do projeto que a gente vai fazer, tá? Aqui a gente tem um link, eu vou mostrar para vocês através do vídeo, como será o projeto e depois eu vou mostrar como fazer o projeto, ok? Então, o primeiro vídeo aqui é de 1 minuto e pouco aqui, como ficará o projeto. Aula Elipse. A proposta da aula de hoje é a gente fazer uma aplicação semelhante à que está aqui. Ok? Nós temos uma tela inicial com a logo do Senai, a logo da Elipse, com textos, dois botões de entrar. Tá? Esse botão de entrar vai... Tá tendo áudio para vocês aí? Me dá um retorno aí, por favor. Abrir a aplicação. Nessa aplicação aqui a gente fez dois quadros, né? O quadro superior, que é um quadro que não vai mudar, vai estar com a tela que a gente chamou de menu, né? Aqui o menu vai chamar. Vamos ter aqui novamente a logo do Senai, automação industrial. Quando a gente inserir os tags, vai aparecer uma hora aqui, data e hora aqui. E os botões que chamam as telas. Aqui embaixo a gente tem essa tela aqui, é a tela caldeiraria. Nós temos a tela cristalização, tela gráfico, que vamos construir um gráfico, e a tela histórico, onde vai ficar um histórico. Ok? E a tela inicial, volta para a tela inicial aqui, tranquilamente. E se eu quiser sair da aplicação, ou seja, aqui eu estou funcionando o Elipse, ele não tem botão de fechar, não tem nada. Se quiser sair, eu saio e volto para a minha aplicação, para o meu software normal. Então, essa é a ideia da nossa aplicação que a gente vai estar fazendo, fazer isso passo a passo, com alguns vídeos aí mostrando para vocês chegarem nessa situação para a proposta dessa primeira aula. Na outra aula, a gente vai agregar mais funções ainda ao nosso supervisório. Ok? Vamos que vamos. Ok, gente? Então, o vídeo 2, como criar um arquivo novo e a apresentação da área de trabalho, tá? Como criar um arquivo, como abrir. Depois que você instalou, tá? No meu aqui, ó. No meu aqui, depois que instalou, eu venho aqui com o meu Windows 10, tá? Na letra E aqui, procuro Elipse Software. Ele abre todos os elementos aqui que nos interessa aqui. Isso aqui são os manuais, ó, esses com interrogação aqui. É o estúdio, tá? Inclusive eu até arrastei ele aqui para facilitar o meu trabalho. Só puxar e arrastar para cá, para gerar um ícone mais rápido. Se quiser mandar para a área de trabalho também consegue. Aí ele abre o E3. Tá? Então vamos ver o segundo vídeo aqui, que é como criar um arquivo
nele. Vídeo aula elipse, criar arquivo novo e apresentação da área de trabalho. Após fazer a instalação do software, clica-se no ícone dele, no arquivo do ícone, ele vai abrir e a primeira coisa a perguntar a falar é que ele não encontrou a licença e pergunta se quer rodar no modo demo. Sim, vamos rodar no modo demo, porque toda a aula vai ser no modo demo, tranquilo. Ele tem algumas limitações no modo demo, mas dá para a gente fazer tudo que a gente precisa fazer. Depois ao iniciar aqui, ele quer saber se a gente vai iniciar o E3 Studio simples ou criar um domínio novo ou abrir um domínio existente. Como a gente vai começar do zero, tá? A gente vai vir e criar um domínio novo. Aí ele vai abrir o assistente de criação de domínio. Vai querer saber se é uma aplicação padrão, que vai ser, se é uma biblioteca, não vamos mexer com a biblioteca, ou se quer um arquivo em branco. Nós queremos um arquivo, aplicação padrão. O nome da aplicação eu vou colocar como aula 1. E vou escolher o local que vai salvar ela, que vai ser dentro de uma pasta específica que eu tenho no computador. Vocês podem criar uma pasta, escolher, salvar onde vocês acharem melhor. Vou salvar aqui, que eu tenho muita pasta, a pasta elipse, ok. Já tem uma pasta, um arquivo lá salvo com a aula 1, vou sobrepô-lo, tá? Sim. Criar o domínio como aula 1, sim, vou manter o mesmo nome, fica mais fácil para associar. Aqui ele quer saber a resolução da minha tela. Essa resolução que está aqui automática de 1366 por 768 é do meu monitor aqui, do meu notebook. Então, no caso de vocês, ele pode estar com um número diferente aqui, mantenha o número que está aí. Deixar automático com o número que está aí. A área útil vai ser essa. Avançar. Vai perguntar se vai fazer comunicação com CLP ou com qualquer outro dispositivo. Se marcar assim, tem que colocar o drive. Pode marcar não. Mesmo que você vá usar no futuro, você tem como inserir o drive depois. Se você marcar agora, você vai ter que inserir o drive agora, que não é o caso. Então, não. A gente vai guardar dados em disco? Sim, tá? Nós vamos trabalhar com armazenamento. Ele vai criar um banco de dados, tá? Manter o nome dele aqui, tá? dados.mdb, tá? O meu já tem um lá já, então ele vai falar que tem. Nem falou, tá bom? Deseja monitorar alarmes, sim, e armazenar, tá? Os dados. Aí eu vou concluir, tá? Já existe um projeto com esse nome no diretório selecionado, substituir, sim. Então, tinha um arquivo com o nome de aula 1 lá, ele foi embora e abriu um total aqui. Então, aqui a gente tem o Organizer, que é o coração todinho do nosso projeto, é aqui, tá? Aqui a gente tem servidores, configuração todinho, mas a gente trabalha mais daqui para baixo, da visualização, o view, quadros, nós vamos trabalhar na próxima aula, criação de telas, relatórios, drives de comunicação que a gente não inseriu lá, pode inserir aqui quando quiser, ó. Só inserir o drive aqui. Os bancos de dados, quando for trabalhar, alarmes, quando a gente for trabalhar, é aqui. Aqui a gente tem a galeria, tá? A galeria, que fica as simbologias. Como ele está no modo demo, a gente pode usar apenas o primeiro símbolo de cada uma dessas bibliotecas aqui, ó. Veículos. Veículos. Tá? Vamos ver qual é o primeiro lá. Primeiro esse caminhão aqui, ó. Então, a gente vai usar esse caminhão aqui na nossa atividade, tá? Mais à frente. E aqui embaixo, propriedades. Tudo que eu clico lá tem propriedade. Então, quando eu clicar na tela, tem as propriedades da tela. Então, nós vamos estar tudo aqui. Em objetos aqui, com tela marcada, aqui eu tenho script e tela. Muitas pessoas confundem aqui, ó. Então, ele trabalha sempre no mesmo objeto aqui, eu posso ter scripts. Então, ele cai na tela de script, volta para cá e põe no design aqui, ó. E
No Designer aqui a gente tem como fazer os desenhos, inserir figuras, colocar display, set point, fazer escala, tá? Todos aqueles recursos lá, que também estão todos aqui nas barras de ferramenta aqui, ó. Ok? Aqui a gente tem os recursos de rodar o projeto, que a gente vai rodar mais à frente, e tudo. Então, basicamente, nessa aula aqui, é criar o arquivo novo, que o modelo tem que seguir esses passos aí para funcionar, e apresentar para vocês a área de trabalho dele aqui. Tranquilo? Final do vídeo. Aí mostrou para vocês como criar o arquivo, né? Agora a gente já vai estar começando a trabalhar criando nossos quadros e telas, tá? Que é o próximo vídeo, tá? Criar, vídeo 3, criar quadros e telas. Nós vamos criar essas telas aqui, ó, tá? Nós vamos criar o tela inicial, tela menu, tela caldeira, cristalização, eventos, gráfico, histórico, e onde elas vão ficar e a cor delas aqui, ó. Então, essa estrutura aqui, além de um quadro. Então, o vídeo 3 para a gente ver como fazer isso aí. Vídeo elipse, criação dos quadros, do quadro e das telas. Nós já temos com o arquivo novo aberto aqui. Nós vamos vir aqui no Viewer e quadros, inserir quadro em aula 1, que é o nome do nosso arquivo. Criou o quadro. Eu vou vir, clico com o lado direito do mouse aqui, dividir horizontalmente. Eu quero dividir o meu quadro em duas partes. Uma parte maior com 20% superior, onde vai ficar o menu, e uma parte restante, que vai ser inferior, que vai ficar com o restante da tela, que é os 80%. Aqui, inicialmente, eu divido do jeito que eu achar melhor aqui, ó. Ok? Sem pensar em relação métrica. Depois eu vou escolher a superior, que para mim ela vai ser a principal, lá direito do mouse, tá? Não, só clicar nela aqui, ó, já abre aqui em propriedades. Em propriedades, a última propriedade aqui é o split value, tá? Essa unidade que está aqui é o high metric, tá? Então, ela a gente coloca em porcentagem, tá? 20%. Colocou 20%, deu um Enter, ela já se ajusta, aí não precisa informar o valor da de baixo. Se eu clicar aqui, ela pede para me configurar como secundário, porque ela está com primário. Então, ela vai ser o primário e a de baixo o secundário. Então, isso o nosso quadro está criado. Então, esse é o quadro 1, divisor superior, quadro 1, divisor inferior. Agora vamos criar telas. Eu venho aqui em telas, já fica uma tela, quando eu abro o projeto aqui, eu vou deletar ela só para não confundir nomes, tá? Beleza, então eu vou criar minhas telas. Pela nossa sequência lá, eu vou inserir tela em aula 1. A minha primeira tela vai ser a tela inicial, vou chamar ela de tela inicial. Ok? O tamanho dela vai ser o tamanho que está aqui, que é o 1366 por 745. Ela vai ser configurada no Viewer, tá? No Viewer aqui, é a primeira que vai abrir, eu vou configurar ela como tela inicial do divisor. Então, sempre quando abrir o divisor Viewer, vai abrir minha tela inicial. Dou um OK. Ele vai só confirmar aqui. Agora é a tela inicial, que é o divisor, que tinha outra tela lá configurada. Eu vou agora aqui e inserir tela em aula 1. Agora, o nome dessa tela vai ser menu. Tá? Eu vou ajustar ela aqui ao quadro 1, divisor superior. Observe as medidas aqui, como vão mudar na hora que eu fizer isso, porque ela vai colocar do tamanho dos 20% lá. Ó. Olha, mesma largura, 1366, só que a altura é 144. E ela vai ser a tela inicial do divisor 1. Quando o quadro abrir, tem que abrir o menu ali. Ok. Ela já fica com esse tamanho.
Vou criar mais uma tela. Iniciar a tela em aula 1. O nome dessa tela vai ser caldeira. Quando a gente for abrir o quadro lá, vai abrir o menu em cima e a caldeira embaixo. Então, já vai vir aqui, ela vai ser no quadro 1, divisor inferior, e eu quero ela como inicial. Então, a inicial do inferior é a caldeira e a inicial do superior é o menu. Então, já ajustamos aqui, ok. Vou criar mais telas, são 7 telas. Inserir tela em aula 1. Agora vai ser a tela cristalização. Ela vai estar no divisor 1 inferior, mas não vai ser inicial mais, tá? Quem é inicial é a caldeira. Então, é só uma delas que eu vou marcar. Se eu marcar essa aqui como inicial, a outra deixa de ser inicial, que só pode ter uma inicial. Então, quadro 1, divisor inferior, ok. Mais uma tela. Agora vai ser eventos. Também vai estar no quadro 1 inferior. Ok. Mais uma tela. Gráfico. Gráfico. Quadro 1 inferior. Ok. Última tela. Histórico. Quadro 1 inferior. Ok. Criamos o nosso quadro. Está aqui ele dividido. Design aqui. Criamos as telas caldeira. Cristalização. Eventos. Gráfico. Histórico. Inicial. E menu. O menu fica menor aqui. A inicial fica maior, mas ele não aparece. Aqui fica maior. Então, todas as nossas telas estão criadas. Ok? Então, criação de quadros e criação de telas, aula finalizada. Aí foi a criação do quadro e das telas e associação, né? Agora nós vamos estar trabalhando, inserindo os elementos nas telas aí, ok? Nós vamos colocar aí os botões, as figuras e tudo. Então, vamos estar inserindo os objetos de tela. Aula elipse, cores e objetos de tela no nosso projeto. Nós temos aqui, já criamos as telas, eu posso estar navegando entre as telas por aqui. O quadro também está aqui, se eles estivessem fechados aqui, só poderia clicar aqui que eles abrem. Nós vamos começar pela tela inicial. Um detalhe aqui no elipse, aqui nessa versão, é a questão do zoom, tá? Esse zoom aqui é um zoom de área, bem difícil de mexer com ele. Esse zoom aqui, que é o que eu sugiro para trabalhar sempre com ele, é o de enquadrar, ele me dá o real tamanho da tela. Quando eu precisar de fazer um detalhe na tela de um zoom, Ctrl mais aumenta, Ctrl menos reduz. Sempre que voltar, clique no enquadrar, fica melhor. Antes, da versão anterior do Ellipse, tinha o percentagem de zoom aqui. Hoje não tem nessa versão. Tá? Isso vale para todas, tá? Aqui, quadrar, quadrar. Quando a gente está colocando objetos, é interessante estar enquadrado para você ter uma noção do tamanho da tela. Você trabalha com a tela no tamanho certinho. E quando você precisar de ver detalhes, você aumenta o zoom, Ctrl mais, diminui o zoom, Ctrl menos e enquadra aqui. Vamos na tela inicial. Tá? Primeiro passo, vou ajeitar aqui a cor de fundo para ela. Nessa tela inicial, vou colocar um fundo cinza. Tá? A cor do fundo é o background. Tá? Aí você pode vir aqui na propriedade aqui, escrever o background. Tá? Vem aqui, ó, seleciona e vai escolher a cor.
Eu vou escolher um cinza mais escuro aqui. Esse cinza tá bom. E tá bem escuro, mas tá bom. O menu, eu vou colocar um azul claro. Já fica aqui já, ó, é bom fazer todas de uma vez, que aí já fica mais fácil, né? Um azul claro aqui tá bom, mais claro. Esse aqui tá bom. O caldeiro, os outros todos, vou deixar um verde mais claro, todas as outras, tá? Embora algumas não tenham necessidade de colocar cor, porque a gente vai usar o fundo delas. E me perdi. Esse aqui, ver se é o mesmo. É o mesmo. Esse aqui. Então já estou acertando todas as cores. Poderia colocar uma de cada cor, tá? Mas facilitar para a gente aqui, todas com a mesma cor aqui. Então, eu já tenho alteração das cores de fundo aqui. Aí eu vou ter um contraste aqui, ó. Esse azul aqui não está muito bonito. Vou colocar um azul mais azul. Esse azul aqui tá mais legal. Contraste melhor. Belezinha. Então, o primeiro passo aí, que é a inserção de cores, está ok. Vamos para a tela inicial, vamos inserir aqui as nossas figuras. As figuras foram disponibilizadas junto com o arquivo da instalação. Eu venho aqui e minhas figuras estão aqui nessa pasta. Então, eu vou colocar aqui a logo do Senai do lado esquerdo. Se quiser alterar o tamanho dela, vou deixar mais ou menos aqui no centro aqui, aqui assim. E a logo do Elipse do lado direito. Vou tentar dar uma alinhadinha para ela aqui. Só um botãozinho aqui, dá para usar a setinha amarela para cá. Beleza, eu vou escrever agora aqui em cima, tá? Tudo maiúsculo, tá? Técnico em automação industrial. As características da letra eu venho aqui para me alterar. Ó. Colocar Arial 20. Tirar o B aqui, né? Colocar aqui. Texto fonte, Arial 12. Eu vou colocar um Arial 20. Vem cá e aumenta ele aqui, tá? E embaixo, sistemas lógicos programáveis. Mesma coisa, tá? Contei aqui, né? Texto, né? Fica mais fácil para achar. Texto fonte. Arial 12. Aí acerto ele aqui. Aqui no centro eu vou pôr dois botões. O botão tá aqui, ó. Em cima aqui. Esse botão aqui, eu tenho a propriedade dele é Caption, tá? Para escrever o nome, Caption. Escrevo o nome aqui. Vai ser entrar. Entrar. Eu posso alterar o texto dele aqui, com os detalhes aqui. Deixa eu ver aqui, texto. É o 12.
colocar um 16. Se eu quiser alterar a cor aqui, eu posso alterar a cor também, tá? É foreground, cor de fundo. Back color. Coloquei no cinza ainda mais escuro. Deixa eu ver como é que vai ficar. Tá bom. Para facilitar, para mim acertar as mesmas medidas e tudo, dou um Ctrl+C, Ctrl+V e passo para cá. Setinha para posicionar no mesmo alinhamento. E o que vai mudar aqui é o texto dele. Caption. Selecionar ele aqui. Entrar aqui vai ser sair. Beleza. Então essa é a nossa tela inicial, tá ok. Vou para a tela menu. Tela menu, do lado esquerdo aqui, eu vou pôr a imagem do Senai novamente. Gosto muito do Senai, vou pôr a imagem do Senai aqui. Deixar a proporção para ela aqui. Setinha para posicionar é mais fácil. Esquerda, esquerda. Tá bom? Agora, eu tenho 5 botões aqui. Vou colocar. Então, eu vou colocar aqui, ó, deixar espaço aqui para colocar um botão. Beleza? Esse botão aqui, caption dele. O terceiro botão é eventos. Eu já vou alterar o tamanho do texto dele aqui. Aí eu copio, tá? Sai todos iguais, tá? 16, ok. Vou deixar essa mesma cor, vou alterar a cor. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+V. Agora é a ginástica da posição deles aqui para manter tudo bonitinho, simétrico, bem simétrico, né? Acertar aqui. Ctrl+V. Mais um aqui, Ctrl+V. Cada um desse botão vai abrir uma tela, né? Tem aqui os espaços. Botãozinho aí. Aqui eu vou colocar um texto aqui em cima aqui. Mais um texto aqui. Automação industrial. Vou também alterar o texto aí para 16, para ficar texto tudo do mesmo tamanho. Arial 16, vem cá, ajeita ele aqui, automação industrial, puxo para baixo aqui. Se quiser mudar a cor do texto, eu mudo, tudo. E mais para cá aqui. Vou colocar aqui, deixa eu usar mais à frente, um display aqui. Enquanto só vai ficar o display aqui em vazio, lá na frente a gente vai fazer aqui, mostrar aqui a hora atual, tá? Então essa será a nossa tela menu. Quando clicar, não, desculpa, gente. Voltei aqui, ó. Copiei, mas não alterei, né? Vou pegar aqui a propriedade caption. O primeiro aqui são os nomes das telas, tá? Inicial. Segundo, menu não é, né? Caldeira. Terceiro é eventos, né? O quarto é a tela gráfico.
E o quinto é a tela histórico. Então, quando eu clicar... Opa, inicial está errado aqui. Inicial. Inicial, caldeira, eventos, gráfico, história. Na próxima aula, a gente vai estar inserindo as funções para manipular essas telas aí. Ok? Tela caldeira, está aqui. O que eu vou fazer na tela caldeira? Eu vou inserir só a figura, por enquanto, a tela caldeira. Como inserir a figura com o plano de fundo, tá? Não vai ser simplesmente uma inserção de figura. Então, eu venho aqui em Picture, escolho a figura da tela caldeira. Fundo caldeira. Ok? Ele não entra não, tá? Para ele entrar, eu tenho que escolher aqui o Fill Style, propriedade Fill Style, e colocar ele aqui como preenchimento pela pintura, propriedade 12. Ela entra. Só que ela não pegou toda a tela. Aí outra propriedade que faz isso, tá? Que é o Picture Position e é o Stretch. Aí ela vai ajustar a tela. Então, nós temos aqui em Picture File, informar a figura, Picture Position, que ela vai se ajustar a tela, e em Fill Style, tá? Preenchimento, estilo de preenchimento, falar que quem vai preencher é a propriedade 12, que é a figura do background. Então aí ficou nossa tela caldeira. Nossa tela cristalização, ok? Nós vamos fazer a mesma coisa com o picture dela, pegar o picture da cristalização, tela cristal, ok? Vamos colocar ela com stretch aqui e propriedade 12 aqui, que é o background. Nós já temos essa tela. Eventos, gráfico e histórico, nós não temos nada para colocar aqui por enquanto. Vou só escrever o nome delas aqui, para quando a gente for fazer a navegação, a gente saber que está na tela certa. Então, aqui vai ser eventos, tela gráfica, gráfico, depois a gente apaga isso, tá, gente? E tela histórico, histórico, histórico. Beleza. Então, o que eu tenho aqui, tá? Eu tenho a tela inicial com esses elementos aqui, posando as imagens, tela menu, tela caldeira, plano de fundo dela é uma caldeira, tela cristalização, plano de fundo da cristalização, tela eventos, tem o nome de eventos, tela gráfico tem o nome de gráfico, tela histórico tem o nome histórico. Então, para nós, tudo bem, a proposta dessa aula era isso. A próxima aula nós vamos fazer a navegação de tela, que é colocar os scripts nos botões, ok? Encerrando a aula. Aí nós temos agora o último vídeo, que é os scripts de navegação de tela, que a gente vai colocar aí, rapidinho. Aula elipse, tá? Nessa aula a gente vai fazer os scripts dos botões para a gente fazer a navegação entre as telas e também sair da aplicação. Nós já fizemos aqui, colocamos nas aulas anteriores os objetos nas telas, nós temos os menus com os botões, as telas caldeira só tem, as outras telas só tem tela de fundo ou cor, ok? Então, vamos começar pela tela inicial. Esse botão entrar, quando clicar no botão entrar, ele vai ter que chamar um quadro onde vai estar em cima o botão menu e posteriormente a tela caldeira aqui, tá? Então esse botão aqui, como é que eu faço para colocar esse script? Eu posso dar um clique duplo nele, que ele já passa aqui para a tela de script, ou ele está selecionado aqui, eu passo para o script. Tanto faz aqui, ó. Ó, já está aqui, venho aqui. Aí eu tenho o pique aqui, ó. O segundo script aqui é o pique abre tela. Então, ele vai abrir qual tela? Ele não vai abrir uma tela, ele vai abrir o quadro. Então eu já vou selecionar aqui, ó, o quadro 1. Quando ele abre o quadro 1, ele já abre
com as definições do quadro 1 que foram feitas anteriormente, que o lado superior vai estar a tela menu e o lado inferior, a tela inicial dele é a caldeira. Aqui no quadro aqui eu não coloco nada, porque eu já abri o quadro em cima. Zoom é 100%, não tem nada aqui, só acertar, posso voltar para o design. Então eu venho aqui no botão, estou no botão entrar aqui, script dele, pique abre tela, quadro 1. Pique sair é sair da aplicação, é fechar a aplicação. Então, eu venho aqui, posso dar um clique duplo que ele abre o script, aí não vai ser abrir tela, vai ser um script aqui, tá? Esse script, tá? Tem vários scripts que ele faz, para nós aqui tem que digitar, é um comando, tá? Aí o comando, ele é bem literal, tá? Ele é application.exit, tem dois P's aqui, tá? application.exit, tá? Saia da aplicação, e como é uma função, eu tenho que fechar os parênteses. Application, vou botar um K aqui, né? Application.exit, beleza? Ok? Volto aqui para minha tela inicial, tá pronto. Se eu quiser testar esse aqui antes de fazer os outros, eu posso vir aqui, ó, 3 aspas vermelho e mandar rodar. Ó, vou entrar, ele entra na aplicação. Por enquanto ele está com essa barra aqui, depois eu vou mostrar para vocês como tirar essa barra aqui, tá? Essa barra no início aqui, ela é interessante que para me sair é fácil, senão eu tenho que apertar Alt F4, então eu fecho aqui, ó. Aqui não tem nada funcionando ainda não, tá? Vamos lá. Se eu rodar novamente, o sair aqui tem que ter, ele é o aplicativo êxito, então ele já sai, né? Beleza. Então, tá tudo funcionando nessa tela. Vamos para a tela menu, tá? Esse botão inicial aqui, ele vai abrir aquela tela inicial lá. Então, o script para ele, o pique abre tela inicial, olha lá. Aí, em que quadro? Aí eu ponho aqui no Viewer, olha lá. Viewer Top, ok? Então, Viewer Top, ele não vai ser dentro do quadro, aquela tela lá não fica no quadro. Olha lá, volto. A tela caldeira, a mesma coisa, duas vezes aqui. Pique abre tela, ele vai abrir a tela caldeira, aqui já, colar. No quadro, agora sim tem quadro aqui tem que ficar atento, senão depois fica ruim. No quadro 1, divisor 1, inferior, a parte de baixo. Olha lá. Então, inferior. As próximas telas vão estar tudo na tela caldeira, no quadro inferior. Ok. Tela eventos. Olha, faltou a tela cristalização. Vou ter que alterar aqui, gente. Ok. Vou só alterar o nome dessa aqui, que não tem evento nenhum na nossa aplicação, tá? Aqui. Essa tela evento ali ia ficar em branco mesmo. Então, vou chamar ela de cristalização. Vou mexer com os outros vídeos. Então, tela cristalização. O pique, cadê o pique abre tela? Qual tela? Cristalização. Tela eventos vai ficar boiando aí. Ninguém vai usar ela não, tá, gente? No quadro 1, divisor 1, inferior. Ok. Voltou. Tela gráfico, esse a gente vai usar, tá? Duas vezes. Pique abre tela. Gráfico. Falar. Onde ela vai abrir? No quadro 1, divisor 1, inferior. E, por último, pique abre tela. Histórico.
quadro 1, divisor 1, inferior. Você poderia ter mais de divisão, tá, gente? Por isso que tem os números dos divisores. Fechamos aqui. Vamos ver se está tudo ok. Vou rodar. Entrar. Eu já estou na tela caldeira, né? Eu vou para a cristalização. Vou para o gráfico. Vou para o histórico. Volto para a caldeira. Vou para a tela inicial. Entro novamente. Caldeira. Cristalização. Aí a gente faz a navegação aqui. Tá? A data e hora aqui vai aparecer mais à frente quando a gente criar, tá, gente? E o sair está funcionando. Então, a gente criou toda a estrutura. Tá? Sobre aquela barra aqui em cima, aqui, ó, isso numa aplicação ela não é legal para você sair. Eu vou tirar essa barra. Como eu tiro essa barra? É aqui uma configuração do viewer. Propriedades, configuração. Aí eu vou tirar toda essa barra aqui, ó, de títulos dele. Vou tirar a opção de mover, de redimensionar, para ninguém ficar mexendo nele. Posso deixar uma borda aqui, sim, tranquilo. Aí ninguém precisa mexer nele lá. Vamos lá rodar agora. Aí, ó, não tem a borda mais. Entrou, ó. Para me sair aqui, se eu ficar preso dentro de uma aplicação aqui, é o Alt F4, tá? No caso que é a tela inicial e sair, sai. Mas se eu tivesse preso dentro de uma atividade aqui, ó, entrar, cristalização, Alt F4, fecha. Ok? Aí é trabalhar com Windows. Para a proposta da aula de hoje, tá? É esses vídeos aí que a gente fez, tá? Na próxima aula a gente vai colocar, inserir os tags e trabalhar com os elementos dentro da nossa estrutura do supervisório, tá? Tranquilo? Interromper. E aí, galera? Tranquilo? Dá para fazer pelos vídeos? Se quiser que eu abra o aplicativo aqui, eu tô com essa aplicação aberta aqui, ó. Ok? Tenta instalar aí. Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem para mim, tá? Não é bem tranquilo trabalhar com Ellipse, tá? Rodando a aplicação aqui, ó. Então, valeu, Natan. Então, aqui dá para trabalhar tudo aqui, minhas telas, o sistema tá tudo aqui, ó, rodando. Então, isso que foi feito nos vídeos ali, tá tudo aqui, tranquilinho. Façam isso aí que semana que vem a gente vai continuar a partir desse aqui para fazer o colocar, criar os tags, pôr os displays de temperatura aqui, pôr um caminhãozinho para rodar aqui dentro aqui, mostrar um gráfico, gerar aqui na caldeira aqui uma condição de alarme aqui e um histórico. Essa é a nossa proposta para a semana que vem. Tranquilo? Quaisquer O arquivo de negócio já está lá já, aqui, ó. Tá aqui, ó. Arquivos elipse, ó, Natan. Dentro de atividades e conteúdos, arquivos elipse. E a orientação da aula já está aqui já. Então, acesso aos vídeos aí. Você pega pelos links da aula aqui, tá tudo aqui disponível. Aí, daqui a pouco, assim que eu terminar a gravação aqui, eu já deixo a gravação desse vídeo aqui. Mas eu acho mais interessante vocês fazer com a apresentação da aula e os outros vídeos. Fica mais fácil para vocês trabalhar, aquilo é bem picado. Certinho? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Fique à vontade. Valeu, Pedro. Muito obrigado. Tá? Eu vou encerrar a gravação aqui, mas vou continuar aqui caso vocês precisem, tá? De alguma coisa. Eu vou continuar.
A minha próxima aula é só depois de 3h30, tá ok? Desejo a vocês uma excelente semana. Quaisquer dúvida, manda mensagem para mim que a gente tenta resolver. Lembrando que na hora da instalação ele pode pedir para reiniciar o computador para fazer a atualização, tá? Isso é normal. Tudo bom, tudo de bom para vocês. Tá? Obrigado pela participação. Alô, Natan, tudo de bom para você?